Vamos conversar um pouco nessa noite sobre algumas coisas que a gente já tem conhecimento. E depois fazer algumas observações. Eu queria começar de lá para cá. Todos nós sabemos que, eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós acreditamos que a gente vive mais de uma vida. Mais de uma encarnação, né? Porque vida, o Espírito só tem uma. Nós vivemos diversas encarnações. Reencarnamos diversas vezes. E em cada etapa encarnatória, a gente vai fazendo escolhas, e dessas escolhas vai resultando aprendizados. Nossas escolhas certas, né, nos conduzem a um estado de alegria, de felicidade. E as escolhas erradas vai nos dando as experiências também necessárias para que a gente possa aprender depois a não errar novamente lá na frente. Então, em cada etapa que nós vivemos, a gente começa como espíritos simples e ignorantes. E as primeiras etapas encarnatórias nossas, como a ignorância é muita, elas são bem próximas uma da outra. Porque a vida, a nível espiritual, no plano espiritual, ela serve para reflexões. Ela serve para a gente procurar saber aquilo que a gente fez de certo, de errado, tomar consciência dos fatos. E quando a gente está num estado extremo de ignorância ainda, então, o que a gente reflete? Nada. A gente vive num estado de introjeção, que a gente não sabe nem se a gente está desencarnado, se está encarnado. Tamanha é a ignorância do espírito. Então, a gente reencarna rapidamente. E quanto a gente vai se desenvolvendo, essas distâncias, a nossa permanência a nível espiritual, na erraticidade, ela se torna maior. Maior lá, menor aqui. Porque o aprendizado nosso, ele vai se dando nessas duas etapas, aonde a gente vai tendo depois a oportunidade de viver aqui. Então, nessas primeiras etapas aqui, a gente muitas vezes acumula determinadas imperfeições que a gente vai trazendo elas, onde elas vão diminuindo a cada etapa. A gente vai aprendendo através das experiências e a gente vai procurando vivê-las de uma maneira diferente. Então isso vai fazendo com que as nossas tendências infelizes e inferiores, as nossas escolhas erradas, a dor, o sofrimento, vão fazendo com que a gente vá mudando. Mas permanecem muitas coisas dentro de nós. Então, quando a gente olha nessa nossa faixa evolutiva que nós estamos vivendo agora, nós somos as somatórias de tudo isso daqui. Quantas vezes nós já encarnamos, reencarnamos? Só encarnamos uma vez, né? Pois só reencarnamos. Quantas vezes nós já reencarnamos? Então, cada um que está aqui viveu um número de experiências. Cada um de uma maneira, como nós estamos vivendo hoje. Cada um estamos vivendo a experiência, estamos vivendo de uma maneira. Um gosta do vermelho, outro gosta do amarelo, outro gosta de uma coisa, outro gosta da outra, outro tem uma ideia, outro tem outra. Isso é tudo produto do quê? Produto daquilo que a gente viveu e que faz parte integrante do nosso ser. Ah, você pensa de uma maneira, o outro pensa de outra. Né? Então, num relacionamento, numa vida a dois, o que acontece? Você tem uma cabeça e ela tem outra cabeça. Você pensa através das experiências que você teve, você pensa através da necessidade tua reencarnatória, os quadros em que você
criou de problemas, então é colocado junto de nós as pessoas necessárias para que haja o entendimento e a reparação, haja o reequilíbrio. Então, todas essas situações fazem de nós pessoas diferentes umas das outras. E a gente, às vezes, quer resultados iguais. É um problema sério isso. O grande problema das convivências é que a gente gostaria que a pessoa pensasse como nós, pensasse com a nossa cabeça, agisse da maneira que nós agimos. Isso é impossível, porque você é um ser construído por si mesmo, ao longo de muitas etapas encarnatórias. E como você quer que o outro, que também se construiu, ele pense semelhantemente a você, aquilo que você está pensando? A gente olha para o mundo, a gente vê a diversidade de religiões. As pessoas têm até dúvidas sobre Deus, né? Se Deus é mesmo um Deus só, se existe Deus, se não existe, cada um pensa. Pensa que o Deus é exclusivo da religião dele. Então, cada um pensa de uma maneira, e aqueles que acreditam no mesmo Deus ainda, né, acham que a salvação é para aquela igreja, para a maneira dele se portar, pela maneira dele viver. Então, a gente vai vendo que as experiências que nós temos fazem com que nós sejamos pessoas que tenham um determinado pensamento. Que a gente entenda as coisas de acordo com aquilo que a gente já viveu. Então, muitas vezes a gente está vivendo uma experiência aqui. A gente está vivendo uma experiência aqui. E as pessoas que convivem conosco, às vezes estão vivendo uma experiência aqui. Ou aqui. Como é que faz para a gente conciliar as coisas? É dito que aquele que está numa situação de entendimento maior, de compreensão maior, ele tem a condição de compreender e de entender aqueles que estão em condição menor. Mas isso, de fato, na prática funciona? Né? A gente vê isso realmente acontecendo em grande parte? Grande parte não. Aquele que tem conhecimento vai se afastando, né? Começa a taxar o outro de ignorante, vai se afastando. Como se o afastar-se, isolar-se a pessoa, vai resolver o problema. É igual a gente olha para a sociedade que é que mata os criminosos. Como se resolvesse o problema do mundo, matar os criminosos. Como se eles fossem de fato morrer. Né? Eles desencarnam e a influência que eles estão exercendo aqui encarnado, eles passam a exercer ela desencarnado. Mudou o quê? Mudou nada. Eles sempre vão achar pessoas para eles influenciarem. Então, que fiquem aqui para poder aprender na experiência terrena. Então, essa questão desse aprendizado que a gente tem um outro quadrinho que a gente fez que é igual àquele ali, só que de maneira diferente. A gente está encarnado, vivendo a vida material, vivendo na Terra. A gente desencarna, vai para a raticidade, para o mundo espiritual, para a vida espiritual. Lá nessa vida espiritual a gente toma consciência das coisas que a gente quer, quando a gente tem condições de fazer isso. Porque a gente às vezes não tem condições nem aqui de planejar a nossa vida. Então a gente tem auxílio da espiritualidade, que planeja as necessidades nossas e nos coloca no lugar necessário para que a gente possa nos conduzir na vida. Isso daqui está na questão 258 em diante, escolha das provas no Livro dos Espíritos. Quem quiser depois buscar um entendimento, pode buscar lá também. Da erraticidade, a gente faz esse planejamento, ou vem em reencarnações planejadas, compulsórias, a gente reencarna, vive aqui a vida, volta para lá, e esse vai e vem, ó, nós estamos nele, ó. Há muito tempo estamos vivendo dessa maneira.
É como se a gente vai realizando um processo, e esse processo você vê que ele é lento, ele é gradual, ele é devagarzinho, como se diz. Veja, aqui encarnados nós temos infância, adolescência, o adulto e a maturidade. Não é assim? Pelo menos no corpo físico é assim. Você olha para a criancinha, você olha para o adolescente, você olha para o adulto e você olha para a pessoa mais velha, né? A gente enxerga tudo isso fisicamente falando. Mas e espiritualmente falando? Quem é infantil? Quem é adolescente? Quem é adulto? E quem é maduro espiritualmente falando? A gente consegue enxergar isso? Consegue. Fácil. Você começa a olhar em adulto se comportando como criança. Está assim, ó. Tem adolescente hoje de 40 anos. Tem. Não conseguiram, né? Falam coisas infantis. Você olha para as pessoas pela aquilo que elas colocam para fora, que elas externam, você vê onde que ela campeia. Pelas preferências que ela tem. O que uma criança gosta de fazer? Brincar? Se divertir? Não ter responsabilidade? Não é assim? Não tem disciplina? Você precisa colocar disciplina nela, não é assim? E os adultos? Como estão? Gosta de se divertir? Ama se divertir. Tem disciplina? É só a gente olhar. A maturidade que envolve a sociedade. A sociedade está num estágio que a gente poderia caracterizar muito mais para infantil e adolescente do que outra coisa. Porque o adolescente é aquele que vive brigando com nada, né? É o rebelde sem causa, geralmente, né? Ele briga por nada. Ele está em dúvida por uma série de coisas. A gente olha para a sociedade está assim. A sociedade não sabe ainda decidir direito às coisas, não sabe o que quer das coisas. Não é assim que a gente olha para a sociedade, a gente olha, no contexto está assim. No contexto está assim. Então, quando a gente pega uma passagem como essa que está no Evangelho de Marcos, a gente vai olhar aqui e vai fazer uma análise com aquilo que a gente falou até agora. Ele fala assim, e Jesus dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse, de dia e de noite, ou de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. É um momento de produção. E depois, só para concluir, ele fala assim, e com muitas parábolas tais, né, como esta, lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Bom, como a gente estava comentando, a gente vai desenvolvendo o nosso espírito. A gente vai crescendo. A gente vai vivendo as experiências, vai aproveitando a estada aqui na terra. E a gente vai vendo que é dessa maneira que a coisa se processa. Essa questão, e dormisse e se levantasse de dia e de noite, é na ignorância e na luz. E a coisa vai se procedendo. No erro, no acerto.
E a coisa vai se procedendo. E a gente não sabe, a gente não entende os mecanismos, porque só com o advento da doutrina que a gente vai começar a compreender que através das reencarnações é que a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo como espírito e vai passando pelas etapas e vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo conhecimento. Então o homem, ele vai entendendo isso. As coisas, o ensinamento de Deus, ele começa a brotar dentro do nosso coração. A gente vai começando a entender quais são os caminhos, o que é certo e o que é errado. E as revelações que vêm, elas vêm paulatinamente. As revelações, elas vêm de uma forma bem simples, para que a gente possa entendê-las. É só a gente olhar lá atrás. A primeira revelação que veio através de Moisés é uma revelação que a gente pode dizer a revelação para criança. É a revelação simples. É a revelação que você pega a lei e você olha para ela, é a lei do não. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não faça isso, não faça aquilo. Não é assim? E para a criança, como é que você faz? Não coloca o dedinho ali, não vai lá. Só isso. Por quê? Porque na infância espiritual nós precisamos de coisas que limitam o nosso entendimento. Que limitam aquilo que a gente está. Então nós estamos numa... a gente está recebendo a instrução. Pouco a pouco ele vai falando, olha, porque a terra, a experiência, a vida que nós estamos vivendo aqui, ela vai pouco a pouco realizando as coisas. Mas não é uma coisa brusca. Você não pega uma criança, você não coloca ela na escola de manhã e de tarde ela sai escrevendo e lendo. Não, não é assim. Então, primeiro, a sementinha do ensinamento do Cristo é colocado dentro do meu coração, dentro do teu coração, porque está lá. Já está lá tudo aquilo em potencial. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então ela vai se fazendo pouco a pouco, vai aparecendo pouco a pouco, de acordo com aquilo que a gente consegue compreender. Não adianta você falar de determinadas coisas para determinadas pessoas que elas não vão conseguir entender. E era isso que Jesus fazia quando ele falava por parábolas. Ele falava de acordo com o entendimento. Então, essa sementinha que está plantada do ensinamento do Cristo, que veio através lá de Moisés, do ensinamento do não, veio dar a noção para nós da divindade. Existe um só Deus. Um só Deus. Aí existe uma série de leis que vem falar, olha, todas as leis que a gente vai vendo ali, é uma lei de relacionar-se com o nosso semelhante. Você honrar o teu pai e tua mãe, você não matar, você não roubar, respeitar o teu semelhante. Então, isso é os primórdios que a gente vai aprendendo, como uma infância de aprendizado. Primeiro a erva, primeiro aquilo. Então essa erva, quando ela começa a receber essa instrução de Deus, essa plantinha começou a nascer, essa semente do entendimento do que é Deus, de conhecer esse Deus, desse Deus único, daquilo que a gente tem que ter respeito pelo semelhante, começa a florescer dentro de nós, ela vai demandar um tempo para ela se desenvolver. Vai demandar um tempo. E esse tempo que ela demanda, na hora que ela está se desenvolvendo, ela gera cuidados. Se você não cuidar da erva que está nascendo, como é que vai ser? Você acha que quando você planta uma semente de milho, você deixará ao léu, ela vai se desenvolver e vai dar o pé de milho lá na frente? Ela merece cuidado. Se você não tomar cuidado, as pragas vão tomar conta dela. A palavra de Deus é assim. Se você não tomar cuidado, os mecanismos que tem no mundo, que fazem parte, que nos chamam a atenção, porque ainda a gente é imperfeito, a gente é ignorante, a gente ainda está em desenvolvimento, então as coisas vão chamando a atenção de nós.
E nós vamos nos ligando àquilo. Então tem que ter cuidado. Cuidar dessa semente, dessa instrução, para que ela possa continuar se desenvolvendo, continuar crescendo. Para que ela possa chegar, né, a se transformar numa espiga. Ela ter um desenvolvimento, ela ter um fruto. E quando a gente vai olhando para a instrução, a gente vê que além da instrução de Moisés que veio para nós, se achega a nós uma instrução do Cristo. Aí, primeira coisa que o Cristo diz, ele diz, olha, eu não vim destruir a lei. Nem pode destruir a lei. Nós vivemos num mundo de segunda categoria. Esse mundo de segunda categoria, existem muito mais espíritos iniciantes, espíritos ainda dentro de uma faixa de ignorância, que não conseguem entender a profundidade do ensinamento de ordem espiritual, do que aqueles que conseguem entender o ensinamento de ordem espiritual. Mas nem por isso o Cristo deixou de trazer a instrução que era necessária para aqueles que já conseguiam compreender. Já conseguia compreender. E essa instrução veio. Uma instrução já diferente. Uma instrução mais profunda. Uma instrução a nível espiritual. Né? Falando de um sentimento de amor, falando de um sentimento de um Deus, aonde um sentimento de um Deus aonde, né, era um pai. Não era mais um Senhor dos exércitos. Não era aquele Deus, né, que punia, não era Deus. Então vai mudando a concepção. O relacionamento entre as pessoas também vai mudando, porque lá falava, ame ao teu amigo, ame ao povo de sua raça, mas odeie ao seu inimigo. Né? E era assim. Jesus aí falava, vem cá, mas não é assim. O ensinamento é, ame também o seu inimigo. Porque se você amar somente a quem te ama, o que você faz nisso de especial? Não faz nada. Faz nada. Então, cada vez que vai se avançando isso, a gente vai vendo que coisas novas vão sendo colocadas, instrução novas vai sendo passada para nós, porque nós já estamos num grau onde a gente possa compreender, aprender aquilo e viver aquilo. E a instrução do Cristo vai fazendo isso. A gente vai ver que isso não para. Ele vai avançando mais um pouco. Ele avança e vem a revelação espírita para nós. Vem falar do mundo espiritual. O que era uma ideia de uma vida simples passa a ser uma vida onde você está enxergando de um outro lado. Uma consequência que você faz aqui vai redundar numa experiência para você viver de outro lado, na experiência espiritual. Então a gente vai aprendendo todas essas coisas e todas essas instruções, elas fazem parte da experiência de nós todos juntos. Agora, o que eu aprendi dessa lei? O que essa semente que foi lançada, ela fez dentro de mim? O que ela fez? Quanto que eu tive de coragem de viver esse ensinamento? Porque em grande parte nós temos vergonha de viver o ensinamento do Cristo. Porque se a gente recebe uma ofensa em grande parte, a gente não trabalha aquela ofensa de maneira a fazer com que aquele círculo de ódio, de raiva, ele chegue ali, ele encontre algo que vai absorvê-lo. Mas a gente procura fazer com que a gente devolva aquilo, porque, afinal de contas, o que vão falar de nós? Porque se a gente não pagar na mesma moeda, a gente é um banana. Né? Então a gente tem hora que a gente deixa de viver o ensinamento, de colocar em ação aquilo que nós temos aprendido na nossa vida. Então, as experiências fazem com que nós sejamos pessoas únicas. Então, quando a gente olha para a vida de relacionamento, como você quer que uma pessoa pense como você pensa?
como a gente quer julgar as pessoas. Como que a gente vai julgar? Para mim poder julgar uma pessoa, eu precisaria conhecer tudo isso que tem dentro dela, ó. As experiências dela, as minhas experiências. Como que eu interpreto as coisas. É difícil isso. Muito difícil. Como que eu enxergo as dores? Como que eu enxergo os sofrimentos? Como que eu enxergo as experiências que eu estou vivendo? O que significa a gente, conseguir passar pelas dores, pelos sofrimentos? Para que a gente pudesse julgar as pessoas, ou para que a gente pudesse conviver de uma forma satisfatória com as pessoas, a gente precisaria enxergar as pessoas assim. Vamos dar um exemplo, bem simples da gente entender. Já viram falar das 4 estações do ano? Já, né? Então vamos dar um exemplo dentro das 4 estações do ano. Diz uma historinha que um pai, querendo instruir os seus filhos, mandou os seus 4 filhos, um em cada estação do ano, visitar uma parreira de uva. Então, um chegou no inverno. E o que ele viu da parreira de uva no inverno? Galhos retorcidos, não viu folhas, não viu nada. Aí o segundo filho chegou na primavera. Na primavera ele já viu aquela parreira, que estava coberta de folhas, de botões, já um outro aspecto que ele viu dela. O terceiro filho foi no verão. No verão, aqueles botões já tinham se aberto, estavam em flores, um perfume já estava começando a aparecer, aqueles brotos que iam produzir os cachos. E ele teve uma outra ideia. O quarto filho foi no outono. A parreira estava carregada, bonita, toda cheia de frutos. Então ele chama os seus filhos e pergunta para cada um deles: qual a impressão que vocês tiveram? E eles foram falando, olha, primeiro falou, uma coisa horrível, galhos retorcidos, sem nada. O outro já falou, não, ela estava com botões, estava bonita, com folhas. Outro não, estava com perfume, as folhas estavam abertas, estava uma ação promissora de que haveria frutos. Outros falaram, olha, ela só tem frutos. Uma coisa linda, maravilhosa aquilo lá. Então, se a gente olhar para cada um de nós, de repente você encontra uma pessoa que ela está vivendo o outono da vida dela. Ela está bonita, está cheia de frutos. A vida para ela está gerando felicidade. Está tudo bem. Mas você pode chegar na vida de uma pessoa também e entrar na vida dela um dia que ela está no inverno. Um dia que ela está para baixo. Um dia que ela está depressiva. Um dia que ela está passando uma série de problemas. Um dia que ela não está muito bem. E você encontrá-la daquele jeito. Então, se você for traçar uma imagem da pessoa ou julgar uma pessoa por aquilo que você encontra em determinada etapa da vida da pessoa, a gente às vezes está fazendo um julgamento falso em relação a tudo isso. A gente não está entendendo os mecanismos. E se a gente observar, de fato, tudo isso, se cada estação do ano ela tem um objetivo, cada experiência que você está vivendo, que eu estou vivendo, tem um objetivo. A dor tem um objetivo. O sofrimento tem um objetivo. Agora,
eu posso encarar a dor de diversas maneiras. Tem aquela situação que eu posso encarar a dor, em grande parte, a gente olha e vê isso, aonde a gente olha para a dor e a gente encontra as pessoas dormindo em relação ao sofrimento e à dor. E tem uma outra posição em que você olha para a dor, você encontra a pessoa crescendo em relação ao sofrimento, em relação à dor, em relação às experiências. É simples. Dá exemplo também disso. Quando você olha para uma pessoa que está tentando entrar numa faculdade, e ela está ali no cursinho, estudando, e na hora que faz aqueles simulados, aquelas provas ali para medir o quanto que ela está aprendendo, e ela tira nota só baixa, notas ruins, você percebe que ela está dormindo perante aquilo que está sendo oferecido para ela. Dormindo. Ela está alheia, não tem foco, ela está dispersa, né? Ela não está firme naquilo. Então ela está dormindo perante aquilo. Dormindo. Mas quando você vê uma posição de uma pessoa que está em determinado serviço, por exemplo, um caixa de um supermercado, ela tem os problemas inerentes ao caixa de um supermercado. Mas quando essa pessoa ela passa a ser gerente do mercado, ela vai ter um monte de problemas, maiores do que ela tinha quando ela era caixa. Mas é um problema que está fazendo com que ela cresça, com que ela desenvolva, com que ela amadureça. Ela vai ter que lidar com uma série de coisas diferentes do que ela estava acostumada a lidar. Para isso ela vai ter que pesquisar, vai ter que trabalhar, vai ter que se empenhar, vai ter que produzir. Então aquele estado de dificuldade que ela está encontrando, aquele estado de sofrimento faz com que ela amadureça, com que ela cresça, com que ela se desenvolva. Mas você vai ver que ela está passando por dificuldades. Então, quando a gente olha para a vida nossa, às vezes a gente está enfrentando determinados problemas na nossa vida e a gente não consegue ter a maturidade suficiente para poder enxergar isso. Não consegue. E às vezes a gente está vivendo uma experiência que realmente pode fazer a gente crescer. Pode fazer a gente crescer. Porque é isso que é o objetivo. Porque se a gente não tiver problemas, a gente não cresce. A gente fica no comodismo da vida. Ninguém quer problema. Alguém quer problema aqui? Ninguém quer problema. A gente quer permanecer dentro do estado de comodismo nosso. Não quer ser perturbado, é só você ver. Se você tem um programa para o teu dia, você fala, olha, no domingo eu vou fazer isso, 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 isso. Aí acontece alguma coisa que tira aquele programa teu, você já fica perturbado, você saiu fora daquilo que você tinha planejado, da tua zona de conforto, dos teus hábitos. Você já saiu fora. Então a gente não percebe que quando acontece alguma coisa que adentra na nossa vida, que vem na nossa vida, essa coisa vem para poder fazer com que a gente se desenvolva, que a gente amadureça, que a gente cresça. Mas se a gente não estiver fazendo isso, a gente está dormindo. Porque quando eu estou dormindo, eu fico lamentando. Olha, está me acontecendo isso. A gente fica ali. Agora, quando eu estou crescendo, eu estou olhando para a situação, para a dificuldade, para o problema, e estou vendo que ele está me exercitando. E eu encaro esse exercício. Eu vou à luta nesse exercício. E eu cresço nesse exercício. Porque como diz o Eclesiastes, tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou não tem? Todo um tempo. Tem. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para você plantar e tempo para você colher. É só você olhar para a natureza e ver se não é assim. Tempo para a gente ferir as pessoas, mais tempo também para a gente arrepender, para a gente curar. Tempo para destruir, mais tempo para edificar. Porque se a gente vê
a gente está vivendo o estado de ignorância e o estado de espiritualização. Tempo de destruir, ignorância, edificação, tempo de espiritualização. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de estar calado e tempo de falar. A gente já viu que tem etapas na nossa vida. Isso vai gerando aprendizados. E se a gente for observador, estiver atencioso, a gente pode tirar muitas experiências daquilo que nós estamos passando. Muito proveito da experiência que nós estamos passando. E quando a gente começa a viver as experiências de fato, a deixar que essa semente entre dentro de nós, que a gente começa a viver o ensinamento do Cristo, muita coisa vai mudar na nossa vida. Muita coisa. O Emmanuel, para quem não tem o hábito de ler esses livrinhos assim dele, são ótimos. Eu sempre tenho falado nisso. Ele fala aqui na lição 98 do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele fala assim que quando a gente ainda não está vivendo a nossa vida, não está vivendo em nossa vida uma experiência de relacionamento com Deus, é que nós estamos ligados ao mundo. E quando nós estamos ligados ao mundo, o mundo nem percebe que a gente existe, que a gente faz parte dele. Mas quando você começa a receber alguma coisa e começa a viver aquela alguma coisa, começa a mudar esse relacionamento. E o mundo começa a te perceber. E ele fala assim, ó, as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Não, peguei errado aqui, perdão. É na questão 102. É que tem tanta coisinha marcada aqui. Ele fala assim, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Pessoa comum, ninguém examina os passos quando está descansando na vulgaridade e na inutilidade da existência terrestre. Vivendo uma vida, né? Ele fala, suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Você é comum, eu sou comum, somos iguais, praticamos as mesmas coisas. Não tem, né? Ele fala assim, todavia, ele surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Passa a ser um objeto de curiosidade para a multidão. Ele fala assim, milhares de olhos que eu não ouviram quando desviado na ignorância e na indiferença, segue-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante a título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, está na erva ainda, né? Como ele fala ali, promissora, e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Quando a gente começa a mudar alguma coisinha, você começa a sair daquele mundo que você vivia, as pessoas começam a cobrar da gente atitudes, né? Fala, mas você não é cristão? Como é que você está agindo assim ainda? Porque a gente não dá conta de mudar, como eu falei, de uma forma rápida. De entrar na escola de manhã e sair falando, sair sabendo escrever e ler à tarde. Não tem jeito. Então eu vou aprendendo um pouquinho as instruções que eu estou recebendo. Por isso que a espiritualidade foi mandando as instruções devagarzinho. Olha, primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Por quê? Porque é aquilo que eu podia suportar. E eu vou pegando aquela coisinha ali e vou começando a viver. E a hora que começa a viver, a hora que você começa a mudar, você passa até a ser
motivo de escárnio, de chacota para as pessoas. Porque teus amigos da bebida vão dizer, mas você não bebe mais? Você não está saindo mais? Por que você não está fazendo isso? Ué, virou carola, virou, né? O que aconteceu com você? Eles te querem lá, volta para o reduto, né? Que esse é o grande objetivo deles, trazer a gente para o reduto. Ele fala assim, ó, conserva-se ainda longe das primeiras penugem das asas espirituais, e já lhe exigem voo supremo sobre as misérias humanas. Então a gente está começando, está fortalecendo a nossa fé, está aprendendo determinadas coisas, e às vezes as pessoas exigem de nós que nós demos frutos prontos. Vai um dia, vai dar. Mas não agora. Ainda, a gente às vezes aprende e cai. A gente, né, não quer gritar, mas acaba gritando. A gente não quer fazer determinadas coisas, mas acaba fazendo. Mas a gente está lutando. Está lutando. Eu estou procurando fazer com que aquelas instruções que eu tenho aprendido, ela venha criar vida dentro de mim. E a hora que ela começa a criar vida, ela vai incomodar a minha vida e vai incomodar quem está perto de mim. Pode ter certeza disso. Ele fala assim, ó, muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Oi? Oi? Bom. Então a gente vê que muitos aprendizes, muitas vezes a gente, Lígia, muitos aprendizes diante desses quadros, dessas situações, da gente viver a experiência na vida, quando a gente começa a mudar alguma coisa, começa a alterar a nossa maneira de ser, o que acontece? A gente, né, essas alterações vai incomodando as pessoas. E se a gente não for forte, a gente acaba deixando de viver a experiência produtiva. A gente acaba deixando, né, o mundo voltar e tomar conta de novo da gente. A gente precisa aprender isso, vigiar essas situações. Aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que tem me melhorado, aquilo que tem feito com que a minha vida seja uma vida mais equilibrada, eu não posso deixar que isso se perca. Eu não posso deixar que isso, né, seja uma coisa que se perca no caminho. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que valorizar a cada instante aquilo que eu tenho aprendido. Eu tenho que vigiar a cada instante para aquilo que aquela experiência que eu estou tendo a oportunidade de viver, ela produza sempre mais e mais fruto, que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela se torne algo verdadeiramente valioso, para que eu possa fazer com que aquilo que eu tenho aprendido seja aproveitado dentro do meio que eu vivo, na minha vida e em torno de mim. É assim que a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, vai mudando. Então, as experiências que nós estamos vivendo hoje, aqui, as experiências que nós estamos vivendo hoje aqui, ela é de grande proveito. Está sofrendo, está passando por dificuldades, está enfrentando problemas graves na vida, dá uma observada se está dormindo ou se está crescendo. Se estiver dormindo, você está lamentando. Se estiver crescendo, é que você está olhando para aquilo e encontrando objetivos para que você permaneça na luta. Para que você encontre os meios, né, para que que aquelas coisas que estão acontecendo te fortaleça, te transforme, faça de você uma pessoa melhor. É isso que a gente tem que fazer na vida. Tem que aproveitar a experiência. Nós estamos aqui encarnados para podermos ser vitoriosos perante as coisas da vida. Ninguém reencarnou aqui para sair daqui sem proveito.
Ninguém reencarnou aqui para sair daqui derrotado. Ninguém reencarnou para isso. Quando nós viemos para cá, junto com nós, os bons espíritos, amigos que cuidam da reencarnação de cada um de nós, nos deram uma assessoria tremenda, um amparo tremendo para que nós viéssemos aqui e pudéssemos responder com a experiência que nós estamos aqui de uma forma edificante, para que nós pudéssemos sair daqui melhor do que quando nós chegamos aqui. Esse é o grande objetivo que a gente tem para viver aqui. Deu para entender? Ou não? Deu para entender? Então, é isso que a gente queria passar para vocês nessa noite. A vida nossa, ela é sempre uma trajetória. E a gente está vivendo mais uma, e essa experiência nossa aqui, em contato com a doutrina espírita, em contato com outros tipos de ensinamentos que nós estamos tendo hoje aqui, ela é a primeira vez nessa proporção. E que a gente possa, então, aproveitar esse momento, essas instruções que têm chegado, para que a gente possa alavancar a nossa experiência. Deixar coisas que nós estamos trazendo há muito tempo lá atrás. Né? Conseguir abandonar determinadas coisas para viver uma experiência melhor. Tá ok? Muita paz de Jesus a todos.